A paz, irmãos. Meio que um preparativo, né, para a vinda do Roy, que até o tema dessa escola que ele vai fazer aqui é configurando o exército de Gideão. A gente está terminando de fazer o banner. Então ele está falando justamente dessa configuração do exército de Gideão. Não vou demorar não, tá, gente? Eu sei que eu tenho 5 minutos, mas eu quero 7. Na verdade 15, né? Mas nesses 20 minutos que eu vou falar, eu vou... Não vou demorar não, gente. É sério. Não. Olha só. Não. Até mesmo porque a Camila tem um monte de coisa para falar, aí eu não posso demorar muito não. Quando a gente lê Além da Sua Medida, a gente precisa entender aquilo que é para a nossa vida em relação à imagem de Gideão. Só que não adianta a gente ler aquilo, não, o menor da tribo, ele foi levantado por Deus. Só que tem uma figura que a gente não pode esquecer, isso é falado no final da lição, no tópico 4, tem 3 subtópicos que falam sobre isso, que é o seguinte, mas para você exercer, para você ser configurado, como o Roy vai falar, você precisa aprender. Você precisa sentar para aprender, você precisa entender que existe e tem que existir uma pessoa sobre a sua vida, para ela poder te orientar. Aqui a gente fala de pai, homem estabelecido, em outras igrejas fala pastor, né? O que eu vou falar aqui serviria até para qualquer uma delas. Mas a gente precisa entender essa importância. Não é porque a gente recebe algo, que a gente rumina algo, que a gente é autossuficiente em tudo. A gente precisa conviver não só com a figura do pastor, ou do pai, ou do homem estabelecido, mas com os nossos irmãos. A gente vê aqui nesse local que a gente tem uma doutrina, que as pessoas são orientadas e são felizes nesse local. Mas o ponto principal é que Deus ele tem orientado cada pessoa para cada lugar, para ser tratada de cada forma. Além da sua medida, ela mostra tudo aquilo que a gente pode ser, através da palavra, como a Shelley falou, essa última música disse, eu sou tudo que dizes que eu sou. Mas isso tudo baseado na palavra de Deus, com o entendimento da palavra de Deus. E para tudo a gente precisa de uma orientação. Vamos abrir Atos 8, do versículo 26 ao 39. Atos 8, de 26 a 39. Tem gente que não entende, acha que a idolatria não é igual em qualquer lugar. A gente precisa entender essa importância da pessoa que está sobre a nossa vida, espiritualmente falando, né? Entender a obediência, né? A gente, inclusive a Camila vai explicar um pouquinho sobre isso. A gente entender a obediência, mas é uma obediência pautada na palavra. É uma obediência pautada naquilo que está escrito na palavra de Deus. O pastor Nilo, ele sempre estimula. Assim, eu não fiquei pensando no que falar, não, gente. O pai falou para eu falar sobre a lição 5. Eu não sabia, até hoje, no que falar, porque é tanto assunto legal, que eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Aí, assim, eu falo para vocês, foi hoje que, assim, alguma coisa inquietou em mim para falar sobre isso. E a gente entender que tudo aquilo, como o pai fala, não é só para pegar, não. Ele pegou, falou no versículo bíblico aqui, alguma coisa aqui, eu vou aceitar e receber. Não, vamos analisar. Por mais que seja o pai, por mais que a gente confie a nossa vida espiritualmente falando a ele, a gente precisa ser igual ao povo de Bereia. Não para duvidar daquilo que ele fala, mas para a gente poder se encher. Para entender um contexto todo dessa história que está sendo falada. Por isso que ele fala, depois vocês leem a história toda, porque a gente precisa entender a história toda. Atos 8, 26 diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Só um detalhe antes, se vocês lerem Atos desde o início, você vai ver que Filipe está fazendo maravilhas no local onde ele está.
Essa é a figura do homem estabelecido, a figura daquela pessoa que tem um chamado. Porque por mais que ele estivesse fazendo muita coisa, hoje do Senhor fala assim, ó, vem cá. Olha o que ele fala. O Pai sempre fala sobre isso, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se partiu. Essa estrada estava deserta. Pô, tu imagina, você receber, cara, eu estou alicerçado no local, as pessoas estão recebendo a palavra do Senhor, aí vem um anjo do Senhor falar comigo, cara, tu vai para um local onde não tem ninguém. Aí tu vai pensar, cara, não é Deus que está falando comigo não, cara, não é possível. As coisas estão acontecendo nesse lugar, por que eu tenho que sair daqui? Mas ele obedeceu. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de eu sempre erro esse nome, Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegando a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Se a gente vê esse trecho, a gente vê um estímulo. É a função do homem estabelecido, é um estímulo. Porque depois que é explicado por eunuco, o que estava sendo dito foi iniciativa do eunuco ser batizado. Por isso que a gente precisa entender a necessidade da orientação, a necessidade da gente entender que a gente precisa ser orientado. E a gente entende que isso não é de forma cega, é através da palavra. Assim, o controle que a gente tem para receber ou não uma palavra, ou algo que está sendo ministrado, é a própria palavra de Deus. Por isso que a gente precisa estar sempre alicerçado, lendo todo dia e sempre orientado. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vai conseguir enganar inclusive os escolhidos. Ou seja, as pessoas que estão aqui dentro. Então a melhor forma de você combater isso é você ter firme o evangelho em você. Não só você lendo o seu evangelho em casa, mas entendendo que você precisa de pessoas que te orientem. E isso é mostrado nessa lição. Porque, deixa eu só abrir aqui, no tópico 4.3, diz o seguinte, primeiro teste do homem estabelecido. Abro em Juízes 6, 34 a 35. Às vezes as pessoas não entendem, né? Já vi muita gente argumentar sobre isso. Não é uma fé cega, é você entender, como em qualquer outro local. A gente é atraído por uma graça que está no local, né? A gente sendo atraído pela graça, a gente precisa entender essa graça, né? A gente tem o exemplo do próprio Gideão, a gente tem o exemplo de Davi quando estava na caverna,
Ninguém saiu avisando. Todo mundo sabia que Davi estava sendo perseguido. A graça de Davi atraiu as pessoas para aquele local. Então, quando a gente se predispõe a estar em determinado local, como o pai fala, a gente precisa sempre estar falando a mesma língua. Não só para a gente se comunicar com o pai da casa, mas para a gente ter uma comunicação com todos nós. Juízes 6, 34 e 35. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou as abiesritas para segui-lo. Enviou mensagem a todo Manassés, chamando às armas, e também a Aser, a Zebulão e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Aí diz assim na lição: se você não é um homem estabelecido, então siga um homem estabelecido, o homem que Deus designou. Os abiesritas, Manassés, Aser, etc., se juntaram a Gideão. Os abiesritas antes se opunham a ele, agora se uniram para segui-lo. É o exemplo de Davi quando estava na caverna. Eles reconheceram o Espírito do Senhor sobre ele. Você é capaz de reconhecer o Espírito do Senhor sobre um homem para a liderança? Muitos homens são contra seguir o ensino do homem estabelecido, porque eles são contra seguir um homem. Eles dizem que seguem a Jesus somente. Algumas dessas pessoas dão total submissão aos seus chefes pagãos no local de trabalho. Eles dizem que esses ensinamentos é do Antigo Testamento. Meus amigos, o Antigo Testamento é 2 vezes mais espesso que o Novo Testamento. Nós deveríamos gastar o dobro do tempo em estudar essas coisas que são escritas para a nossa advertência e aprendizagem. Tem muita gente que se foca só nisso, né? Ah, não, porque eu leio a Nova Aliança, só a Nova Aliança, eu leio o Novo Testamento, eu só quero... Gente, o Tiago, ele mostrou isso, né, no teste da água, a figura de Cristo, lá atrás, também na mesma lição. A gente precisa enxergar a luz de Cristo, lá o Velho Testamento. Por isso que o Govender, ele coloca dizendo isso, a gente precisa do dobro do tempo, analisando o Velho Testamento, do que você achar, não, é só isso que está sendo dito daqui para frente. Outro lance interessante, espera aí que apagou a tela aqui. A questão de seguir homem. Eu já tinha falado aqui numa quinta-feira que é interessante você ver na vida de Paulo, Tito, Timóteo e Onésimo. Um chamado de filho na fé, um chamado de filho na comunhão e um chamado de filho nas algemas. Você vê a função do homem estabelecido de pai espiritual em situações completamente diferentes. E quando você vê Filemon, você lê Filemon, o que é interessante ali é o seguinte: Onésimo era escravo de Filemon, conheceu Paulo na cadeia. Paulo preso escreve uma carta para Filemon, pedindo perdão de Onésimo, e dizendo: quando você receber esse meu irmão, esse meu filho nas algemas, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Você vê que a função do homem estabelecido é independente de circunstância. Ontem, quando a gente estava na ministração lá, né, na ordenação do irmão Rogério, o bispo falou uma coisa muito interessante, que é a consciência que a gente precisa ter. Todo homem estabelecido precisa ter, e é uma consciência que a gente precisa ter, que a ovelha é do Senhor, a ovelha não é do pastor. E ontem, quem estava lá escutou isso, ele disse, né? São ovelhas que Deus colocou na minha confiança e que eu vou ter que entregar inculpável e vou responder por elas. Você vê que nesses 3 exemplos de filhos na fé de Paulo, eram 3 filhos depois vocês leem com calma. Eram 3 filhos em condições completamente, estou dizendo a vida de Paulo, completamente diferentes. Paulo conviveu. Paulo estava convivendo e foi preso, e enviava o filho para pregar no lugar dele. O outro ele conheceu dentro da cadeia. A gente precisa entender a necessidade de entender filiação, entender o pastoreado, entender que a gente precisa ser orientado. Entender que, diferente da gente aqui, que vive o profético apostólico, quando a gente estava numa igreja pentecostal, existe uma doutrina, existe uma linguagem que precisa ser seguida. Eu vi todo mundo feliz lá naquele local, porque todo mundo falava a mesma língua. É a necessidade que a gente precisa ter aqui, falar a mesma língua.
para que não haja esse ruído em nenhuma parte da nossa vida, na comunicação que a gente tem com o Pai e na comunicação que a gente tem com o irmão. 2 Timóteo 3,16, eu vou ler rapidinho, para não tomar muito tempo não, tá, irmãos? Porque a Camila tem muita coisa para falar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores, olha, meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, entendendo que falha, o ser humano falha. Então, aquela parte do nosso irmão que ele não imita Cristo, a gente vai interceder por ele, vai orar por ele, vai conversar com ele. Agora, tudo aquilo que ele imita em Cristo, a gente vai imitar. Mas a gente precisa entender, não é algo que ele faça que vai derrubar qualquer coisa. Aqui deixa muito bem claro, é naquilo que imita Cristo. Naquilo que imita Cristo. Imitar, seguir um homem estabelecido por Deus, assim como ele segue a Cristo, assim como ele segue a Cristo. Lembre-se, o método de Deus está no vaso humano. Se você considera um homem estabelecido, esse é confirmado por pessoas que estão seguindo você. Se você não tem seguidores, avalie sua posição. Então você é chamado para seguir o homem estabelecido. Se você tem seguidores, certifique-se que estes são ovelhas, não cabras, porcos, serpentes e escorpiões, que não têm paixão pela palavra de Deus. Eles vão enganá-lo, deixando-lhe uma falsa percepção de vocação. Isso é quando as pessoas batem no seu ombro, dizendo, caraca, a tua palavra é boa, mas a gente precisa entender, não, nesse momento o Espírito Santo me deu, mas eu preciso muito que caminhar, eu preciso muito que ser orientado. O entendimento que a gente tem aqui é que todos vocês que estão sentados têm um chamado, Ministério Quíntuplo, que precisa ser desenvolvido. Só que o desenvolvimento leva tempo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi ungido rei. Mas ele virou rei assim? Houve um período. A Bíblia diz que o herdeiro nada se difere do servo, enquanto ele é só herdeiro. Então existe um período para se tomar o reinado e existe um período do herdeiro tomar a posse. Isso espiritualmente falando, no que diz respeito, no que o Pai fala. Ele prepara a gente aqui para a gente ir lá para fora. Cada um orientar outras pessoas lá fora. Enquanto a gente é orientado, ou se de repente, sei lá, Marcelo vai para a terrinha dele, abre uma igreja com a mesma visão. Ele está preparado. Ele está lá levando tudo aquilo que ele precisa levar. A preparação do pastor Nilo, e a gente sabe que muitos pastores, inclusive no bispo ontem, ele tem esse mesmo tipo de mentalidade, é preparar as pessoas para entender, pessoas vão ser enviadas até você, e você vai ter que ser responsável por elas. A figura, isso é para a gente achar que, beleza, eu me encho da palavra de Deus, mas as coisas precisam ser orientadas. Eu lembro que eu estava conversando, acho que foi na célula, né, que a gente está fazendo a célula às sextas-feiras agora, porque às vezes Rose e Marcilei tem muita encomenda no sábado, e para a gente não ficar desmarcando, eu conversei com ele, a galera que está fazendo lá, a gente achou melhor fazer às sextas-feiras, porque como tem sempre festa fim de semana, eles acabam se ocupando. E eu estava conversando o que está escrito em Marcos 7, né? E também está em Mateus 15, que eu acho muito interessante no que diz respeito quando a gente coloca a nossa vida espiritual, nossa vida espiritual na mão do homem estabelecido. A gente entender que a confiança colocada em cima e pautada na palavra de Deus. Lá diz o seguinte, né? Os fariseus chegam para Cristo e falam assim, por que os seus discípulos não fazem como diz a lei de Moisés e lavam suas mãos antes de comer? Cristo rebate da seguinte forma, e por que através das suas tradições vocês anulam a palavra de Deus? Logo depois ele fala assim, o Cristo fala assim, os seus ensinamentos não passam de coisas passadas por homens. Eu, Rafael, tá? Eu faço uma divisão nisso que Cristo falou. Tradição é uma coisa, ensino é uma coisa. Tradição é tudo que você coloca que não é pautado na palavra de Deus. Eu e Márcia, a gente viu de uma igreja que era assim, a tradição é tão importante quanto a palavra de Deus. Depois que parte das escamas caíram, né, eu comecei a ver que não, é só a palavra. O ensinamento é diferente. O ensinamento, ele pode estar na palavra de Deus.
mas depende muito como passa para você, como as pessoas passam para você. Eu contei um exemplo na célula de 95, de que por causa de rixa de denominações, a pessoa pegou uma palavra de Deus, que estava escrito realmente o que ela leu, só que ela não leu o contexto. Se ela tivesse lido tudo, tiraria o próprio argumento, mas ela leu só aquilo que era o necessário. A gente começa a ver que quando Cristo fala de tradição e ensino, para mim são coisas distintas. Tradição é aquilo que a gente tenta derrubar, que é colocar o evangelho puro e simples, sem tudo aquilo que foi acrescentado, que não tem nenhuma base bíblica. E ensinamento é aquilo que eu pego, leio, beleza, aí ó, caraca aí ó, tô com uma pinimba com fulano de tal, vou colocar essa palavra aqui só para ele ver, porque isso aqui tá dizendo tudo que eu falei. Calma, gente, primeiro o amor, como foi falado ontem. Segundo, que a gente precisa entender o que está sendo falado. A gente buscar o que está sendo falado. Não é estar sentado, receber, beleza, passou a semana, eu vou receber de novo no próximo domingo. Né? Porque às vezes tem gente que não pode vir quinta-feira e tem gente que não quer vir quinta-feira. Mas a gente entender que... eu estou me organizando, a gente vai conseguir já vir na quarta. Que meu curso, eu só estou terminando lá, resolver o problema só do diploma, do certificado, eu vou conseguir vir às quartas. A gente entender que é algo que a gente recebe, precisa ser trabalhado e precisa ser transformado. Primeiramente na nossa vida, depois na vida das outras pessoas. Segundo teste, seguir o líder, Juízes 7, 17 a 18. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos estiverem comigo, tocando as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Quando a gente leu aqui em 1 Coríntios 11, 1, diz isso também, só que de uma forma diferente. Diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente precisa entender que nesse segundo teste, Gideão não está assim, colocando o ego dele lá em cima. Ele recebeu uma orientação e estava sendo passada de forma real essa orientação. Por isso que ele disse que era para fazer daquele jeito. Né? Como o Tiago falou, né, semana passada, e como a gente sabe que é desse jeito mesmo, semana retrasada, como falam em Chaperó, existem protocolos. E é sério, existem realmente protocolos. Gideão recebeu e passou, Paulo recebia e passava. As pessoas entendiam, eram atraídas e obedeciam. Gideão disse: faça o que eu faço, diga o que eu digo. Um verdadeiro líder fará e dirá. A maioria dos líderes somente fala. Eles não têm teologia prática. Jesus fez as duas coisas. Atos 1, 1. Em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo de que Jesus começou a fazer e ensinar. Que o pai fala, não adianta a gente ter a teoria. Teoria é parte de uma prática que é a parte maior. A gente sabe que isso a gente sempre está falando isso, que o mundo está cheio de pregação. O mundo está cheio de pregação. O mundo está querendo ver através da nossa vida as coisas acontecerem. As pessoas chegarem e verem em você uma pessoa que, não, posso confiar fulano para orar. Você não precisa saber o problema que a pessoa está passando, mas a pessoa, preciso que você ore por mim. E aquela pessoa confiar, e você fala, não, seja feita a vontade de Deus. Isso aconteceu comigo no trabalho, eu não esperava isso acontecer. Eu contei isso na célula do shopping. De tanto a gente conversar sobre a palavra, que cada dia mais tem gente mais convertida lá onde a gente trabalha. Né? A Natália está lá, tem o Peterson, tem o Leandro, tem o Vinícius. São pessoas convertidas. Então está tendo gente mais convertida lá. Só que antes não tinha, eram 2 pessoas. E um colega que ele estava com o problema da irmã, que estava querendo cometer suicídio, um rapaz que trabalhava comigo falou assim, não, isso é um trabalho para o Rafael. Eu falei assim, cara, se o Espírito Santo falar comigo, eu vou falar. Eu não vou ser, não, beleza, sou eu, vou lá, vou falar. Já que ele apontou o dedo para mim, eu estou cheio. Calma, não é por aí.
Isso foi num dia. No dia seguinte, tinha deixado o Matheus na escola, aí deixei a Márcia no prédio da presidência e o prédio onde eu trabalho é mais no fundo. Quando eu cheguei, o rapaz estava sentado, esperando eu abrir o setor para entrar, e ele nunca chega cedo. Falei assim, caraca, senhor, será que é agora? Aí eu fiquei na minha. Fui lá, entrei, comecei a fazer o café, aí ele começou a puxar assunto. Eu não podia chegar e falar, irmão, eu sei do problema que você está passando. Pô, é fofoca. Aí ele puxou o assunto, eu olhei para cima, falei, fazer o quê? E comecei a falar com ele, da palavra. O que a palavra dizia? Que a mãe dele morreu de câncer, a irmã dele queria cometer suicídio, e ele estava de mal com Deus. Dizia ele que, não, eu sou ateu. Eu falei, não, tu está de mal com Deus, eu vou te mostrar por quê. E eu comecei a buscar na palavra, o que a palavra diz. Aí, no final do dia, ele chegou para mim e falou assim, Rafael, a sua igreja recebe oração? Aí veio aquele ímpeto, né? Não vou aplicar agora, vou pegar, vou orar agora. Aí alguma coisa falou assim, Rafael, não faz isso não. Aí eu peguei o papel, não, pode deixar que a gente vai orar. E peguei. Por isso que a gente precisa estar atento, porque a gente sabe que a gente tem um poder, colocar a mão, orar, mas a gente precisa ser orientado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, não faz isso agora. Eu peguei o papelzinho, coloquei na carteira, foi uma terça-feira, falei com o pessoal da célula, a gente orou. Passou 3 semanas, ele chegou para mim e falou assim, Rafael, poxa, tem uma novidade para te contar. O que foi? Minha irmã voltou com o noivo e vai se casar. Pediu para que eu entre com ela na igreja. Você começa a ver que as pessoas começam a procurar aquilo de que em você tem de Cristo, não você em si. E é uma coisa que a gente precisa mostrar. Só que a gente mostra através daquilo que a gente recebe, a gente mostra através daquilo que a gente é orientado. A glória não é nossa. A glória é de Deus, a glória é de Cristo, a glória é sempre para Ele. Quando ele chegou para mim, eu preciso te agradecer. Eu falei assim, não, agradece a Papai do Céu. Você não disse que estava de mal com ele? Não falei que eu estava de mal, não. Eu falei que você estava de mal com ele, é ele que você tem que agradecer. Eu sou instrumento. Eu lembro da minha conversão, eu falei isso, né? Que a tia Ana, lá de Austin, a gente saber, né, o momento certo de falar. A tia Ana, lá de Austin, ela é da Assembleia. Só que ela nunca convidou eu e Márcia para irmos na igreja dela. Nunca. Mas sempre quando a gente ia, falava de tudo. Aí vinha um assunto, ela pegava a palavra de Deus. Aí a gente falava para lá, escutava. Eu e Márcia, sem entender muita coisa. Aí passava um tempinho e escutava a palavra de Deus. E a gente sempre pedia para ela orar. Que eram 2 pessoas que a gente sempre pedia para orar quando a gente estava com elas. Era a tia Ana e o pastor Nilo. E a gente não era convertido. No dia quando a gente chegou e falou assim, tia, a gente se converteu. Ela falou assim, eu já sabia. Porque eu senti que tinha uma sementinha aí. A minha função era só regar. Deus que estava dando crescimento. Hoje eu sinto saudade de vocês, mas eu tenho que deixar esse luxo da saudade para trás, porque vocês agora estão fazendo a obra. Tanto que a gente tem muito tempo que não vai lá. E a gente ia de 6 meses, de 4 em 4 meses, tem muito tempo. Tem, eu acho que 1 ano que a gente não vai lá, né? Muito tempo que a gente não vai. Mas ela fala, agora eu fico com a saudade. E é melhor ficar com a saudade, porque vocês estão fazendo a obra. Só que isso, as coisas começam a aparecer através de orientação. Através de a gente entender que a gente precisa falar a mesma língua. A gente precisa entender o porquê que está sendo construindo um muro de acesso ao tanque de Siloé, que é a parte do profético apostólico que a gente constrói do muro. Essa é a parte que é responsabilidade nossa construir. Então a gente precisa entender, e a gente entende sentando para aprender. Entendendo que existe uma pessoa, independente se tiver alguma pessoa aqui que congrega em outro local, isso é na igreja dela, existe o pastor dela que está sobre a vida dela, ela precisa receber essa orientação. Da mesma forma a gente aqui. Entender que o pai ele não manda, o pastor Nilo ele é muito peculiar. O sim dele é peculiar, o não dele é peculiar. E infelizmente tem gente que se aproveita disso. Tem gente que se aproveita disso. O pai ele te orienta de uma forma que faz você pensar. Tem muita gente que escuta o não e é um não indireto e vai lá e faz. A gente precisa entender a peculiaridade desse pai e dessa casa, já que a gente está sendo orientado aqui dentro. A gente precisa receber, a gente precisa praticar.
A gente sabe que orientar, ensinar, obedecer. A obediência é critério nosso. Só que há necessidade de a gente falar a mesma língua. A gente entender que na vida de Gideão, não é porque ele tinha todo o poder, é porque ele recebeu algo e orientava pessoas. Eu não vou ler aqui porque não vai dar tempo. O último teste mostra sobre o que o homem estabelecido fala de si. Porque as pessoas chegam para Gideão e falam assim, você será sobre nós. Gideão fala assim, não, o Senhor será sobre vocês. Os testes, esse é o último teste, a gente entender o homem estabelecido. Um homem estabelecido no local, sério, ele coloca a glória para Deus. Ele entende que Deus entrega e ele passa. Ele tem a responsabilidade por aquilo que ele passa. E entende que a gente precisa ser cuidado. Amém, irmãos? Desculpa o tempo aí, tá? Não foram 1h e 20 minutos. Agora, Camilinha. Ai, meu Deus. Gente, meu pai. Então, durante a semana, na verdade esse mês, né? Quando começou esse mês, eu comecei a ler o livro de Josué. E já deve ter uns 2 meses que eu não estou na célula do shopping por conta da faculdade. Mas lá está tendo a lição 12. E eu continuei lendo em casa, sozinha mesmo. E na lição 12, fala sobre o 7º milênio. Não sei se todos sabem o que é, eu não sabia. O Rafael me explicou. E quando em casa eu comecei a ler Josué, que não tinha nada a ver, eu tive uma revelação baseada no 7º milênio. E eu passei para o pai, e quinta-feira ele falou, você vai falar aqui no domingo, né? Na hora, minha barriga gelou muito. Estou até agora aqui. Eu espero que eu não fale muito embolado, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Para eu falar a revelação que eu tive para vocês, eu só queria explicar um pouquinho do 7º milênio, para vocês entenderem o que é. E está lá na lição 12, eu peguei aqui, se alguém tiver aí e quiser abrir. A lição 12 fala sobre a igreja disfuncional. E ela está baseada em Lucas 6, do 6 ao 11. Aqui na lição 12, fala assim, o tópico 1. Significado simbólico do dia de sábado. Sábado significa descanso. Era o 7º dia. O 7º dia, entre outras coisas, prefigurava o 7º milênio. E em 2 Pedro 3:8 fala assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em seguida, fala assim: o sábado era um sinal da aliança entre Deus e o seu corpo, e o seu povo. Em Êxodo 31:17, fala assim: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Aí a lição fala: ao guardar o sábado, Israel confessou que Deus... Só um minutinho. Confessou que Deus terminou o trabalho. Eles plantaram, mas Deus daria o aumento. Este 7º milênio é o sábado de Deus. É neste sábado que o descanso de Deus será demonstrado. É neste sábado que o homem perfeito de Deus, a igreja verdadeira, o Filho remido, segundo a imagem de Cristo, será manifestada. E fala aquele versículo que o irmão Carlão falou semana passada, em Romanos 8:19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aí aqui eu peguei, mostrando exatamente o estudo do 7º milênio. Pedi ajuda a Rafael. E também pesquisei um pouco. Historicamente, eles conseguem comprovar que de Adão até Abraão foram 2000 anos. De Abraão até a morte de Jesus, mais 2000 anos. De lá até hoje, mais 2000 anos. Esse estudo aqui que a gente viu
Foi início de 2000, ou final de 1990. Em 2014? 2014, perdão. Li tanta coisa. Mas, aproximadamente, estamos no 7º milênio. Somando tudo, mais esse milênio que a gente começou, o 7º milênio. Aqui, eu peguei também outro versículo que comprova a existência do 7º milênio, no Antigo Testamento, já apontando para Cristo. Que eu vou ler aqui para vocês, uma revelação. Está escrito em Gênesis 1, 16 ao 19. Eu vou ler aqui. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que tudo ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 4º dia. No 4º dia, Deus criou o sol e a lua, né? Só que a luz foi feita no 1º dia, e Deus poderia ter feito o sol também no 1º dia, mas tinha um porquê dele fazer o sol no 4º dia. O sol foi feito no 4º dia porque de Abraão até a morte de Jesus eram mais 2.000 anos, somando 4 milênios. O nosso sol da justiça, que era Jesus, ele morreu no 4º milênio. E o próprio sol que Deus criou no 4º dia já apontava para Cristo, que seria ele. Quando Deus criou no 4º dia o sol, ele só depois disso fez os seres na terra. E da mesma forma, tinha um porquê. Porque depois, no 4º milênio, quando o sol da justiça, que era o próprio Cristo, ele morresse por nós, ele nos deu a vida. Então, tudo já apontava para ele. Esse é o porquê do 7º milênio. Para quem tiver alguma dúvida a mais, pode entrar em contato com o Rafael, porque é só até aqui que eu tenho certeza para falar. Mas eu vou falar aqui agora sobre a revelação que eu tive no Velho Testamento, que apontava para isso. E fica em Josué 5, deixa eu só botar aqui. Josué 5. E vou começar do 13 ao 15. Eu vou ler, tá? Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Eu comecei a ler aqui, foi aqui que eu comecei a ter a revelação que eu passei para o pai. Josué, como o pai já falou aqui, também significa Jesus. De qual língua? Tem o mesmo significado, é Jesus. E o comandante, quando eu li aqui, essa foi a revelação que eu tive, tá, irmãos? Eu estou passando aqui, eu entendi. Quando eu li aqui, que um homem, ele viu um homem, e às vezes tem passagens que falam assim, fulano viu um anjo, mas ele viu um homem mesmo, como comandante. Ele veio, tipo, o maior de todos. Ele veio o que mandava. E tem versões que também diz que era o príncipe do exército do Senhor, que é o próprio Jesus. Ele mesmo apareceu para Josué e deu a ordem para ele, falou com ele. E ele tinha uma ordem, ele falou assim para Josué, que está no Josué 6, de 1 ao 5. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias.
7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Aqui, o anjo manda ele dar 7 voltas. Como eu entendi a revelação, como 7 milênios. Aqui estava mostrando o povo que estava com Josué, mas eu vi como se fosse nós. Nós estamos nessa luta espiritual para falar a palavra de Deus há 6 milênios e chegamos no 7º milênio. Só que no 7º milênio tudo é diferente, não é para ser da mesma forma. No 7º milênio teve aqui uma diferença. Ele fala aqui, Josué 6, do 8 ao 10. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma. Até o dia em que eu lhes ordenar, vocês gritarão. Então vocês gritarão. Assim se fez, a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. No 7º dia, eles teriam que rodar 7 vezes. Todos os dias, do primeiro dia ao 6º dia, eles só rodariam uma vez e em silêncio. E uma coisa que eu prestei atenção foi que o comandante que apareceu para Josué, ele não falou para eles ficarem em silêncio. E nem as ordens que as pessoas ficariam. Ele só falou que a arca teria que estar lá e que 7 sacerdotes estariam com trombetas. Mas ele montou toda uma ordem para o povo andar junto com a arca, em volta da cidade e em silêncio. Josué que falou para eles, e o povo obedeceu. O povo foi fiel, ele obedeceu a Josué e andou em silêncio uma vez e voltava para o acampamento, dormia, e no dia seguinte era a mesma coisa, e ficou assim 6 dias. No 7º dia, tem uma coisa aqui também que eu percebi, que está escrito assim, ó, Josué 6, 15, 16. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Quando falaram aqui que eles levantaram ao romper da manhã, eu lembrei do que o Nilo falou, que o pai falou sobre a festa de Pentecostes, que eles eram acostumados a acordar para colher, né, sempre de manhã. Mas o próprio Cristo, que era o nosso pão, ele ressuscitou bem cedo, de madrugada, foi muito cedo. E no 7º dia, eles levantaram mais cedo, já apontando também para a ressurreição de Cristo. E aqui no número 16, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aí eu botei aqui também, o romper da manhã aponta para a ressurreição de Cristo, e as 7 voltas representa a gente, que estamos no 7º milênio, e é o momento da gente realmente se levantar, é o momento que várias pessoas estão tendo revelações, que somos a geração que realmente vai fazer a diferença. E nesse milênio, a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas se para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, comprova que na palavra, no Velho Testamento, já comprova que a volta de Jesus é nesse milênio. Mesmo que a gente não saiba o dia e nem a hora. Então, a gente tem que estar preparado. E aqui, como eles foram, eu também percebi aqui, quando Josué falou para eles ficarem em silêncio e o povo obedeceu, eu falei até com a Márcia ontem, né, que eu estava imaginando, porque quando eu fico lendo essas coisas, eu fico parecendo que eu estou lá. Eu estou lá vivendo o que está acontecendo aqui. E
quando eles rodaram em silêncio, antes dessa passagem aqui, mostra que Josué primeiro enviou espiões para a cidade. E o rei de lá soube que tinha espiões. Então, se 2 espiões, o rei soube que estava lá, imagine um povo inteiro rodando em volta da cidade em silêncio. Eles sabiam que estavam lá. Eles sabiam que eles estavam rodando. E eu falei com a Márcia, até comentei com o pai também sobre isso, que provavelmente as pessoas ficaram chamando eles de loucos. Eu falei com o Rafael, as pessoas poderiam ter chamado eles de loucos. Mas é isso mesmo que a gente está vivendo há 6 milênios. As pessoas acham que somos malucos por estar levando a palavra, por realmente fazer a obra. Não ser crente, mas cristãos. As pessoas acham que somos loucos. Mas, como diz na palavra que está aqui, eu botei aqui, mas deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, em 1 Coríntios 1,18... diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mesmo que ninguém entenda, a gente sabe o que a gente vai receber no final. E da mesma forma como o povo foi fiel ao homem estabelecido que era Josué, e fiel porque Josué tinha recebido de Deus, da mesma forma que como o Nilo orienta a gente, ele recebe de Deus. Então, o povo foi fiel, da mesma forma que a gente tem que ser fiel ao Nilo. E a vitória deles foi receber a cidade. Foi receber realmente Jericó. E assim aconteceu. E quando eu leio essa passagem, eu li várias vezes, né? Desde quinta-feira que o Nilo falou que eu ia falar, eu li várias vezes. E todas as vezes que eu li, eu chorava. Porque é muito forte quando fala que... Aqui, ó. Só um minutinho. Quando fala no 16, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo. Foi o momento que ia acontecer a grande vitória do povo, que era receber o que estava já escrito, que Deus tinha prometido para eles. E ele ordenou, gritem, Jesus lhes entregou a cidade. E é nesse milênio que Deus vai entregar a cidade que a gente está prometido, que é o céu. É nesse milênio a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser fiel ao homem estabelecido e realmente marchar. A gente tem que realmente lutar. Antigamente eles lutavam assim. Eles botaram fogo na cidade, tomaram a cidade, mas a gente entende que hoje a gente luta de maneira espiritual. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que lutar. Não é mais tempo da gente ficar sentado, como o Rafael falou, de ficar vindo de domingo a domingo, para só se encher e ir embora, passar a semana... mais um domingo, e quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, a vinda de Deus está próxima, os acontecimentos já estão aí, e na palavra já diz isso. Talvez muitas pessoas não sabiam como eu do 7º milênio, mas é mais uma confirmação de que os filhos de Deus têm que se levantar mesmo, e o mundo precisa, anseia por isso. Então, foi essa revelação que eu tive para a minha vida, que eu quero fazer diferença, eu quero fazer a minha parte, e todo mundo junto, como povo, a gente vai receber a cidade prometida. Tá bom? Era isso. E amém. Giovanni está com uma cara de apaixonada ali. O pessoal fica nervoso, mas quando chega aqui, é o carro velho. Ninguém, quando pega, não para mais. Isso aqui hoje é um castigo para quem foi ontem lá na igreja lá. Só a oração vai começar. Depois de 50 minutos, né? Aí falou o bispo, né? Não, o preletor. 5 minutinhos. Rafael pegou dele, você pegou dele, vai falar? Vou me vacinar, peraí. Hoje tem agora a Assembleia de Deus de lá, hein? Depois tem testemunho do Marcelo ainda, que Deus livrou o Marcelo de se morrer. Depois vou cantar mais um corinho. Eu não vou cantar, porque da harpa, né? Só todo mundo falar. Na terra, bater assim, a poeira. Faltou aquele tambor lá, para tabaco, legal, gostei muito.
Não vou prometer que vai ser rápido, não, porque depois não vai ser. Vai ser igualzinho Camila, Rafael. Então, amém. Eu só quero falar uma coisinha que eu citei várias vezes aqui. Papagaio na casa de cristão, ele fala aleluia. O bichinho não entende nada, só repete. Na casa da pessoa que xinga, ele xinga. Se o cara é do Corinthians, ele canta do Corinthians. E assim vai. Então, a gente não vai chegar. Tem muito crente que é papagaio. Ele fala assim, não, eu estou numa aliança superior. Realmente está. Por quê? Ele não sabe por quê. Ele só repete, né? Eu estou numa aliança superior e tal. Por quê? Por que ele está? Porque Jesus falou que muitas vezes os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Por que ele falou isso? Obed-Edom na Bíblia não era da aliança de Israel, não era descendente de Abraão. Ele era um filisteu, né? De Gate. E ele hospedou a arca na casa dele. E prosperou. Por que as pessoas prosperam? Nós somos da aliança e nada acontece. Hoje cheguei com a Shelly aqui, o cara falou assim, ó, não, foi nossa igreja aqui, obrigado. É alugado. Não, Deus vai dar um galpão para vocês. Amém. Fala coisa boa, fala amém. Vai dar uma quitandinha, não fala amém, não. Eu cheguei lá ontem que eu prometi o Rogério. Mas eu falei para o Rogério que não ia ficar até o final, não. Graças a Deus que eu falei antes. Para ninguém falar depois, se encheu, foi embora. Não. Eu aguento o barulho. Os irmãos gritam, eles oram gritando muito, muito bom. Estou acostumado com isso. Lá em casa a música é muito alto. Já escuto pouco mesmo. Então, eu falei que ia sair mais cedo porque eu tinha prometido orar por um irmão. E Deus usou uma amiga da irmã Thaís, também profetiza, que eu tenho pedido sinais e prodígios, não para mim não, para todos aqui. Eu não quero ficar famoso. O pastor Nilo, vai na casa dele, ele tem um saco de milagre para te dar. Não, eu não quero não. Eu quero que todo mundo aqui tenha poder. Todo mundo igual. Eu não quero ficar famoso não, eu quero que o nome de Jesus fique famoso. Esse é o nome. E porque eu estou contente. Essa semana eu recebi um pessoal de fora que tem contato. O irmão pregou numa mesquita no Iraque. 2.500 pessoas. Com legenda em árabe, falando de Jesus. Então eu sei que para se abrir essas portas, não é terremoto, sempre teve terremoto. O que eu fico feliz é ver o evangelho pregando onde era proibido antes. Como diz a Camila, esse é o último milênio. Eu tenho que correr. 2 Samuel, rápido, vamos lá, só um versículo só. Capítulo 6, verso... 2 Samuel, capítulo 6, verso 10. Se eu falar para você 5 minutinhos, depende do tamanho do relógio. 5 minutinhos demora muito a passar, relógio grande. Só pequenininho passa rápido. Fala no relógio médio. 2 Samuel 6, 10. Isso aqui é a lição 39. Nós estamos tendo a honra do irmão Carlão estar nessa lição também, online. Ele agora é internacional, também está famoso. Eu estou feliz por isso, porque muita gente está se inscrevendo. Irmão de Angola, outro lugar do mundo, da Argentina. E tem que amar os irmãos da Argentina, só Jesus fazer isso, né? Mas amém. Verso 10, 6, 10. Diz assim, ó. Por isso, ele desistiu de levar a arca. Quem quiser ler em casa, melhor, na sua casa, no conforto, tomando um chazinho gelado. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. Era um filisteu. Para quem não sabe a história, esse cara era um filisteu. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Então o pessoal soube disso e falou, vem cá, esse cara não é circunciso e tal. Aí resolveram carregar a arca. Então, o que tinha na arca? Quem sabe da arca? Tinha Jesus na arca, né? Tinha o maná, o pão que desceu do céu, tinha a palavra na pedra, Deus escreveu com o dedo dele, a palavra é enviada da boca de Deus. Deus escreveu. Muitos cientistas procuram essa arca, que vai ser uma coisa valiosa, né? Um pão que não estragou até hoje, mas aquele foi o pãozinho do 6º dia. O próprio Jesus, né? Ficou até domingo e não estragou. Que no sábado não podia trabalhar, era o descanso. Ainda tinha uma vara de Arão, nunca vi uma vara seca da amêndoa e fruto.
Isso é o que Jesus fez na nossa vida. Então aquele Jesus estava na arca. Mas essa arca hoje está em nós. Hoje está em você hoje. A arca é levada para o templo, lá naquela miniatura do céu, né? Santo dos Santos. Hoje está em você essa arca. Por isso que você tem uma aliança superior. Você não precisa orar no monte. Você pode ir no monte, não é pecado não. Eu gosto de ir no monte. Eu amo ter para turista. Pão de açúcar, né? Nunca a pé. Nem escada eu gosto. Então em Coríntios, 1 Coríntios 6,19, para acabar. Depois tem a coisa, o que tem? Antes de eu falar, tem coisa boa para comer hoje aí? Ser humano normal? Não. Ser humano normal. Ah, salgadinho não vacilei. Melhor do mundo, já vem com unção em tudo. Você pode comer e fica espiritual. 1 Coríntios 6,19. Oi? Vô Eliseu. Eu gosto muito do pai dele e da mãe dele. Quando ele fica falando, eu fico toda vez escutando. A mãe dele me ensinou uma coisa assim: a senhora faz muito bem esse doce de banana, merengue. Ela, eu primeiro apresento minha mão ao Senhor. Aí está o segredo. Fica tudo bom que ela faz. Deixa eu contar uma coisa, passei vergonha. Achei saber muita coisa, sei nada. Perto do pai dele e mãe dele, não sei nada. 1 Coríntios o quê? Falei? 6,19. Então nós vamos saber por que nós temos uma aliança superior. Porque essa arca hoje está dentro de nós. Está aqui o Espírito Santo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aponta para quê? Para você ser uma pessoa fiel ao Senhor, obediente como Jesus era. Mas Jesus é filho de Deus. O que você é? O que é cantado aqui? Foi cantado hoje aqui. Nós somos filhos. Filhos de Deus. Primogênito do Senhor. Agora fiquei cheio de moral. Primogênito. Tem todo o direito. 1 Coríntios 6,19. Por isso a aliança superior. Vamos ver lá. Verso 9. 19, né? 6,19, isso. Isso. Aqui, ó. Olha por quê. Verso 6,19. 1 Coríntios. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Naquele tempo era uma cabana de lona, lembra? Aqui, você que é hoje, que habita em vocês, mora em você o Espírito Santo hoje. Naquele tempo era uma caixa revestida de ouro. Aí eu perguntei ao Roy, por que não fez as placas de ouro? Era mais fácil, né? Fazer de madeira, forrar de ouro depois. Ele falou, não, é que a parte fraca estava dentro, a madeira. Mas nossa carne é fraquinha, mas somos revestidos do material incorruptível, o ouro. Então você hoje é essa arca andando pela rua. Onde você vai, você leva Jesus, o pãozinho, leva a palavra e leva a vida às pessoas, vida. Por isso que é superior. Nem você, o Novo Testamento lê, como diz Rafael, por não saber lá atrás, de onde vem a origem disso. 19, outra vez. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com os seus próprios corpos, ou com o próprio corpo. Então, se é superior à aliança, é por isso. Não é porque você não precisa hoje entrar lá na Via Caixinha, tinha o querubim, hoje não. Hoje tem milhares de anjos a teu favor. A teu favor. Mas tem gente que idolatra anjo. Não é para idolatrar nenhum anjo. Não é. Nós temos o anjo do Senhor, que é Jesus. E ele está aqui dentro. Sabe por que muita gente vai buscar o Espírito Santo? Lá, irmão, no começo deu o recado, né? Dia tal, libertação. Dia tal, busca do Espírito Santo. Quem chegou atrasado não viu esse recado importante. Mas eu vi. Quando eu quiser buscar o Espírito Santo, eu vou lá no dia tal. Mas não precisa buscar. Já mora em você. Quando você confessa Jesus, ele mora em você. Eu não inventei isso não é doutrina segundo São Nilo não. Está na palavra escrito. Jesus disse, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior.
Ele disse isso falando da Escritura. Que Escritura que ele falou? Ele citou Ezequiel. Por isso eu gosto do Velho Testamento. Ezequiel, Deus falou assim, ó, vou colocar água pura sobre vocês, lavar vocês. Essa água pura foi Jesus que trouxe a palavra. Ele é a palavra. No princípio era a palavra. Cantaram aí? Então, ele disse o seguinte, tu vocês cantam, fica atento. Quando ele fez isso, lavou a gente, e Deus falou assim, ó, vou limpar vocês, vou colocar dentro de vocês meu espírito. Não habitava naquele tempo, o ser humano. Ela só vinha sobre o profeta, ele falava, vinha sobre ele. Mas o Deus falou aquilo, e chegou o tempo. Chegou o tempo da estação de Deus, veio Jesus, e colocou dentro de nós o Espírito Santo. Agora eu vou buscar para quê? Eu confesso ele e começo a falar. A irmãzinha Amanda, na época, ela confessou Jesus. Falei, agora você pode falar em línguas. E uma hora começou a orar. Falar em línguas. Não fala porque não quer. Né? Quem não fala porque não quer. Ah, não fala porque eu não entendo. A Bíblia não te engana. Ela diz que você não vai entender nada. Vai ficar sem fruto. Mas o que acontece? Por que você fala? Você se edifica. Quanto mais você ora em línguas, mais você se edifica. Mais você fica preparado. Aí eu vou orar amanhã, eu vou ter a tribulação, vou passar num lugar perigoso. Onde a gente foi lá, muito perigoso ontem, né? Aquela rua tem mais alma do que gente ali. Aí eu tinha que orar em língua para entrar lá. Não, não. Não é para entrar lá. A bala foi em língua com tudo. Amém? Ela falou, peraí, até a tua língua, um tiro lá que dá lá. Então, esquece. Começa a fazer sempre isso. Tem gente que fica assim, ó. Vamos jejuar semana que vem, vamos expulsar uma legião. Não, irmãos. Sempre pronto. Está confundido, sabe o quê? Briga de colégio. Semana que vem eu te encaro, botei minha patota. Nada disso. Quem brigava na escola aí? Tem vergonha? Levanta a mão. Marcela brigava, Thais brigava. Eu nunca briguei na escola. Nunca briguei. Hã? Até com poste. Mas quem brigou, Deus já perdoou você. Não fica triste não. Mas sabe o que acontece, irmãos? O que é importante é o seguinte. Você não precisa da patotinha. Amém? Você não precisa da patotinha para sair demônio, não. Está dentro de você a patotinha. O Todo-Poderoso dentro de você. Então você pode fazer. Agora, por que eu saí cedo de lá ontem? Eu avisei o Rogério. Ele me convidou, falei, Rogério, eu vou sair cedo, porque eu vou orar por um homem enfermo. Não tem cura para o ser humano. E Deus prometeu que vai curá-lo. Então eu vou lá. Eu obedeci. Até eu recebi cura também lá dentro. Eu fui orar por ele e veio a nuvem de glória. Cobriu, entrou na sala dele, tampou tudo. Até eu fiquei assim, falei, o que está acontecendo aqui? Para mim era incêndio, era um prédio, né? Alguém botou fogo embaixo. Lá embaixo tinha fumaça, pessoal usando droga lá embaixo. Mas a fumaça não tinha cheiro de maconha, não. Eu já senti cheiro de maconha, não tinha não. Eu falei assim, agora acabou, ele falou assim, ó, eu vi, a fumaça entrou aqui, veio pela... O que acontece? Eu falei para ele assim, irmão, sabia que isso ia acontecer, sabe por quê? Jesus falou assim, ó, onde tiver 2 ou 3 falando em mim, ali eu estou. E quem é vivo sempre aparece, por isso que ele veio. E dali, eu até fui curado. Eu estava com a dor estranha, sumiu tudo, saiu tudo no vaso, graças a Deus. E Deus me libertou, amém? Se você tem dentro de você um tubarão, vai sair de você. Jesus liberta. Nessa noite eu queria também. É verdade, pode ir à vontade. Vai lá, não vai lá em casa não, vai na sua casa, né? Vai entupir outro lugar, né? Em nome de Jesus. Não vou falar do short não, né? Aquele testemunho forte aquele, né? Não esqueça não, eu tenho memória fotográfica, né? Meu tempo o filme queimava, agora é tudo celular. A foto fica guardada. Acabou. Não vou enrolar não, porque senão todo mundo cansado. E lá tinha a torta lá ontem. Vai acabar, eu tive que ir embora, eu falei, Jesus, perdi a torta. Rafael ficou até menos esperando a torta. Agora esse menino aqui, ó, esse Marcelo, ficou todo metido lá, acabou que o cara caiu em cima dele, ele ficou lá sustentando o homem para ser ungido. Quase não vai segurar, carrega cimento, hein? Era o peso da glória. Ele pagou caro ontem. Pagou o preço, tá vendo? Ele fazia igualzinho? Depois eu queria ver o filme depois, que eu saí cedo. Eu tinha que ter levado. Muito bom. Quero ver o Marcelo Assembleano. Isso. Ebenezer, até aqui Deus nos ajudou.
Eu fiquei muito feliz com o Rafael falou, fiquei feliz por quê? Deus trata cada um de um jeito. Muita gente, se ficar na igreja assim, igual um pastor que fala manso, ele não fica não. Pode tiver um grito, vai tomar um peso em você, o cara, ai, amém, amém, aqui é bom. O povo gosta de sofrer. Ele gosta de sofrer. Prega bonitinho, o cara, ninguém obedece. Se eu falar assim, gente, vai ter uma vigília domingo aqui? Não, eu vou dormir. Deus não quer vigília, não. Vamos jejuar. Não vou ficar com fome, não, eu vou comer. Agora fala assim, se você não jejuar, eu vou botar um sapo na tua barriga, cara. Você tem que roncar na hora, pega na hora. Sabe por quê? É um gospel de esquina, encruzilhada. Esse é o evangelho. A gente gosta disso. Eu não sou contra, não. Tem que ser assim. Pode ver, a maior parte do que é. Eu matava, né? Assim, eu cheirava, é assim. Ele vem para aqui e não fica, não. Não, aqui não, é muito mansinho. Eu não senti de operar aqui. Aí tu bota o pescoço dele na espada, rapidinho. A gente precisa disso. Eu, graças a Deus, que eu pedi ao Senhor uma igreja que não tivesse eterno. Eu não vou ser crente nunca na minha vida. Detesto esse povo. Odiava crente. Não, vai se vira essa boca para lá, não vou ser crente nunca. Você não bebe? Vamos passar a beber então. Não vou ser crente nunca. Aí tomava uísque com Coca-Cola, né? Fanta laranja, hi-fi com aquele troço lá da Rússia, né? Vodka. E eu comecei. Não deu certo não. Era muito ruim depois, tomava limonada. É muito bom limonada e comer chocolate. Então presta um detalhe. Deus não vai colocar você no lugar, sabe que você não vai ficar. Se ele coloca na igreja daquela, não vai ficar, porque eu falei isso, nunca botar. O que é crente? 40 graus Bangu, aquele troço não vou usar nunca. E botou na igreja tranquilo, que alguns até abusam, vem até sem roupa para cá. Né? Gravata e short. Você não vê short de banho, que Bangu não tem praia. Senão, fosse da Coruçá igreja, o irmão chegar de gravata, short de banho. Espera aí. Inteligente, né? Aqui não tem praia. Também não vai na praia da Barra de terno. Vai escandalizar, né? Nadar de gravata? Não. Porque tem um caso triste para contar para vocês, assim, que uma irmãzinha foi para a igreja severa. Rapidinho. 5 minutinhos de relógio grande. A irmãzinha, a filha estava na igreja, né? Desviou, estava indo para a Barra, no verão. Ela, não vou não. Eu tenho inveja de você, uma inveja branca. Você viu essas coisas, né? Inveja branca. No tempo que eu ia para a praia. Não posso mais agora não, porque agora eu sou da igreja e tal. Ela pensou bem e Deus a revelou. Não sei que Deus, mas foi um Deus lá. Faz a roupa aí, a Barra. Ela fez uma roupa bonita. Filho, tu faz uma roupa. A filha achou que estava fazendo shortinho. Ela fez uma roupa cor de abóbora. Cor de salvamento no mar, né? Cor de abóbora. Um elástico lá no pé e outro aqui. Um sábado, aquela Barra da Tijuca, 40 graus. Nem o diabo estava lá de calor. A mulher foi lá. E quando chegou lá, ela estava com a roupa em cima, a filha pensou que ela ia tirar aquela roupa, estava com a roupa para mergulhar. A filha está na praia, quando ela olhou a multidão, rindo a beça, ela olhou para... Que isso? A mulher entrou na água e deu ar. Parecia um ser pré-histórico. Não dá coisa com roupa lá, né? Fez o que assim, a mãe saiu, filha, não te conheço não, saiu correndo logo a mãe lá. Saiu correndo. Aí eu falei, volta para Jesus, mas vai na igreja metodista que eu sou, falei para ela na época, porque lá você vai à praia, sem roupa de mergulhador, sem roupa de dinossauro, vai tranquilo. Por que isso, irmão? Não estava liberta. Agora tinha que ser inteligente, botava uma roupinha, né, mais apertadinha para ir na praia. Fala assim, o pastor está aqui, não? Não tirem foto, não. Não. Isso é prisão. E acabou que todo mundo viu o que eu falei. Você não vai na praia de terno, mas eu cheguei na igreja short de banho, aqui não tem praia. Tem que ser inteligente. Se tem doutrina de roupa, não pregamos nada disso aqui. A gente prega a palavra. Palavra. Aqui tem tudo aqui que tem que fazer. Ninguém quer criança. Não. Ô, Shelly, não vem assim, não. Tem que falar para a filhinha do André, que é criancinha. Ela é inocente, ela não sabe de nada. Não, filhinha, não bota roupinha, não. Que você é mocinha. Para ela. As outras precisam falar, não. As outras sabem que é indecente. Ninguém é louco. Eu sei que eu estou vestido mal. É igual meu irmão diz. Eu sei me vestir, se eu não tenho dinheiro. Meu irmão diz isso, né? Eu ganhei essa camisa nova. Ó, primeiro boto para Cristo. Maravilhoso Jesus. Claro que todo mundo já viu, né? Eu ganhei de presente, né? Botei para Jesus primeiro. Falei, irmãzinha, eu vou estar domingo para a igreja. Para não perder a hora, tomei banho 5 da manhã. Me preparei para não perder a hora. Medo de perder a hora, amém? Isso. Então prontinho. Vamos orar ao Senhor? Grupo de louvor rapidinho, por favor.
Peraí, Marcelo, vem falar aqui antes da oferta. Marcelo vai falar sobre o livramento que ele teve. Marcelo, já falei para Marcelo, não me dá mais susto. Anda devagar no andame. Marcelo está andando no asfalto, não, Marcelo, pelo amor de Deus. Anda devagar, rapaz. Ó, vou dizer 2 pessoas aqui, não me dê mais susto, você nunca mais também. Nunca mais. Recebe a cura de Jesus Cristo. E você também, pelo amor de Deus. Eu estou velho já. Eu quero que você e Kelly tenham o mesmo destino, você e a Kelly. Depois eu queria que Thaís orasse pelas 2, você e a Kelly. Vocês vão ter muito prejuízo, gastar muito dinheiro. Amém? Amém, amados. Na terça-feira passada, né, estava trabalhando e aconteceu um acidente lá na obra. Mas antes eu queria falar um pouquinho antes. A gente, quando está aqui no grupo de oração, eu lembrei muito da Iva esses dias. E a Thaís também ora muito por isso quando está aqui com a gente aqui. Sobre que não aconteça nenhum acidente nos trabalhos de ninguém. Que Deus proteja todos nós. Né? E no sábado, eu deixei meu filho com a minha sogra e falei com eles para não sair de casa. Isso ele também não sabe ainda. E fui comprar algumas coisas para Cristiano de casa, que a gente tem sido abençoado com algumas coisas que chegou lá em casa nova. A gente precisava arrumar algumas coisas. Fomos lá na Praça 2. Passamos no Ceasa, quando eram as 10 horas, minha sogra me ligou para o meu celular. Se ela nunca me ligou para o meu celular em 10 anos, ela nunca me ligou. Eu digo, deu ruim alguma coisa. E ela vem para casa que o Isaac furou aqui pertinho do olho, furou um pouquinho, arranhou um pouquinho perto do olho. Se era só arranhar, ela não ia nos chamar, né? Aí corri, deixei tudo lá, vim embora para casa dela, onde estavam os meninos. E chegamos lá, se vocês olharem, Isaac está com a cicatriz aqui do lado do olho. Que ele caiu, ela levou ele para comer, levou eles para a feira. A gente falou para ela não sair para canto nenhum com eles. Mas vai uma benção, né? Levou ele para a feira, deu caldo de cana com pastel, com tudo, foi passear com ele na feira e depois foram para a pracinha, onde tem a academia da terceira idade. Eu sei que ele foi brincar no parquinho lá e caiu e machucou. Mas aí chegamos, levamos ele no UPA, tudinho, graças a Deus com um bom livramento, porque pegou muito perto do olho, né? E na terça-feira eu fui trabalhar normal. Quando foi a parte da tarde, trabalhando na altura de mais ou menos 6 metros, o Rodolfo conhece lá a área lá. E mudei o andame de um canto para o outro, eu tinha trabalhado amanhã de um lado e fui fazer o outro lado. E subindo no andame eu caí dessa altura mais ou menos 6 metros. A tábua quebrou, a gente arrumou o andame, como a gente sempre arruma, mas por a tábua estar lá já há muito tempo, desde o início da obra, a tábua quebrou. Simplesmente a tábua quebrou. E uma tábua não, 2 tábuas, né, quebraram. E eu desci daquela altura e quando eu vi eu estava no chão já e eu caí num espaço muito curto que tem a escada de concreto. Então eu bati, tive algumas escoriações, mas o problema maior foi na perna. E essa perna aqui, ela inchou muito na hora, né? E todo mundo correu para me socorrer. O meu ajudante foi chamar o meu cunhado, que mora de frente, chamar a minha irmã, chamou a Cristiane. E aquele povo todo lá me olhando e querendo me pegar, né? E eu só falava com eles, calma, não mexe comigo. Eu estou bem. Aí comecei a me tocar, né? E a perna inchando muito. E todo mundo, Marcelo, você está muito calmo, de calma, o senhor está no controle de tudo. E eles, calma, aí querendo mexer na minha perna, eu digo, não mexe agora. Aí comecei a mexer os dedos primeiro, dos pés. Aí depois fui mexendo, fui tomando a posição de sentar, essas coisas. E fui para o Oliveri. Quando eu contei para o médico lá, o médico falou assim, realmente foi um milagre. Você vinha aqui e só sofreu escoriações. Aí fui fazer raio-x, né? Botou para fazer raio-x da perna, tudinho. E graças a Deus não tinha nada. A médica virou para mim e falou assim, tá tudo normal. Ela falou assim, mas você está bem tranquilo. Eu disse, não, eu sabia que estava tudo normal. Mas eu precisava vir aqui até para me dar o testemunho do livramento que Deus nos deu. Amém. Porque muitas das vezes a gente não vai no médico por isso ou por aquilo. Mas é bom que a gente vai chegar lá e ele vai testificar para você, ó.
Tá normal, vou poder dizer lá na igreja, o Senhor me salvou. Sim, e um outro milagre, aí é outro milagre, né? Eu cheguei no Olivério, aí o cara falou, ó, tá tudo entupido de gente. 2 vezes que eu fui no Olivério, com dor de coluna, que a Renata me levou. E essa vez que eu fui, na terça-feira, cheguei lá, o trauma não tinha ninguém. E não ter ninguém no trauma do Olivério é um milagre, né? Cheguei lá, a equipe inteira veio para perto de mim, os médicos, os profissionais que estavam lá, veio todo mundo para perto de mim. Aí olhou, ficou me escutando, eu contar a história, onde eu caí. E no dia seguinte eu fui trabalhar com a perna mancando, fui trabalhar. Cheguei lá, uma senhora que é cristã, né? Estava evangelizando o filho das trevas, vamos dizer assim, ela falou assim para ele, isso aí, tá vendo esse rapaz aí, é um milagre vivo, ele caiu lá de cima, apontou para o lugar, né? Ele falou assim, ele não morreu porque não foi a hora. Eu virei aí para ele e falei, eu prefiro crer que foi Deus que me salvou. Amém. Eu prefiro olhar para o milagre. Né? E eu compartilhei no grupo, que a gente pede muita oração, mas a gente tem que testificar também os milagres que Deus faz. Né? Porque é muito importante que os milagres é para edificar a igreja. Hoje eu falei com o Nilo que eu queria falar aqui, porque eu queria mostrar para vocês o quanto Deus nos guarda. O quanto é importante, porque a Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos em nossas voltas. E na nova aliança nós damos ordem aos anjos. Na terça-feira, quando eu saí de casa, a Cristiane, a gente sempre ora. A Cristiane falou para mim assim, ela que orou, ela falou que os anjos do Senhor estejam acampados em sua volta. Que nada de mal vai acontecer, porque a gente estava com aquele negócio do Isaac na cabeça ainda, né? Que tinha acontecido com Isaac, do livramento que Deus deu ao Isaac no olho dele. Né? E tudo que eu tenho a dizer para vocês, o Senhor é bom. Vale a pena se sacrificar, vir aqui, estar junto, procurar, estar dentro das orações, dos grupos, participando, às vezes cansado, às vezes eu venho aqui na igreja, testemunho meu, venho aqui cansado, sento aí na cadeira, durmo boa parte do tempo, às vezes na quinta-feira venho aqui cansado, durmo ali, sento ali, o Nilo até brinca comigo, né Nilo, bota 2 palitinhos, como o Juvino vem muito, vale a pena fazer esse sacrifício, porque é para Cristo. A vida do cristão é uma vida de sacrifício. Não é sacrifício de sangue, mas sacrifício de louvor. Quando você faz isso, que você dá o seu dia, a sua hora de descanso para Deus, é um ato de louvor. Eu não sei cantar, não sei louvar ali, igual Shelly, igual ela, bateria, igual o Gabriel. Mas o meu ato de louvor é vir aqui, estar junto com meus irmãos. Estar congregando junto, entendeu? Sacrificando o meu tempo para Cristo. Eu podia muito bem estar no meu sofá confortável lá, deitado. Né? Esses dias, quando eu falei para o Nilo que estava aqui, ele falou isso para mim não dar susto a ele. Mas o que mais me emocionou foi ver a minha filha, que ela me viu sentado, ela do jeito que veio chorando, todos tremendo. Ela se tremia tudo, porque ela partiu de casa, quando a Cristiane veio correndo, ela veio junto atrás. Ela vinha se tremendo para mim e me abraçou do jeito que estava. Como o filho abraça o pai, né? Assim como Cristo nos abraçou, né? E para mim foi terrível ver ela naquele estado, mas ao mesmo tempo sabendo que Cristo nos ama dessa forma, né? É como o filho ir para o braço dos pais, seja qual for a consequência, né? Cristo está sempre do nosso lado. Amém? Isso é o meu testemunho. Eu não gastei 7 minutos, ainda falta 2. Esses dias eu vou cantar para vocês. Amém? Jesus abençoe vocês.